E se o que realmente o prende à sua memória não for o que você fez, mas o que você se atreveu a não fazer? E se o corpo que ele não consegue esquecer não for aquele que se ofereceu inteiro, mas o que se insinuou em silêncio como um labirinto sem mapa? Há perguntas que o homem nunca verbaliza, mas que o consomem. Há gestos que atravessam a pele, sensações que se instalam onde nem mesmo o toque alcança. E talvez o que o transforma não seja o ápice do prazer, mas o enigma que esse prazer deixa para trás. Neste vídeo você não receberá fórmulas prontas, porque a verdade mais devastadora sobre o desejo masculino não cabe em fórmulas. Ela habita o não dito. Desde que Freud escancarou as portas do inconsciente, aprendemos que o desejo não é lógico, é labiríntico. E o que excita um homem até o ponto do vício raramente é o óbvio, o escancarado, o que grita por atenção. Não. O que o marca é o que sussurra, o que se insinua no intervalo entre uma palavra e outra, no jeito como você vira o rosto antes do beijo, no silêncio que explode entre dois corpos que se tocam, mas ainda não se entregaram por completo. Você está prestes a mergulhar em uma jornada onde o prazer não é um fim, mas um espelho. Um espelho que revela aquilo que ele mesmo passou a vida tentando esquecer. Pouquíssimas mulheres entendem que há gestos que ficam para sempre não porque foram intensos, mas porque tocaram em feridas antigas. A memória do prazer, para um homem, não é apenas física, é emocional, é psíquica, é ancestral. Às vezes o que o prende a você é o jeito como sua ausência doeu mais do que a presença de qualquer outra. E é aí que mora o segredo, no desequilíbrio que você instala, na sensação de que, ao seu lado, ele nunca está totalmente no controle. Porque é exatamente isso que o cérebro dele deseja, mesmo que negue. Você quer saber o que realmente o torna obcecado? Então, prepare-se para se despir. Não das roupas, mas das ilusões. Mas antes, pergunte-se: por que algumas mulheres passam por sua vida como chuva de verão, intensas, mas esquecidas, enquanto outras permanecem como cicatrizes invisíveis, eternamente reabertas pelo toque da memória? Talvez o que faz o sexo ser inesquecível não esteja na cama, mas na mente. Talvez esteja no modo como você manipula o tempo, na maneira como transforma o instante em eternidade, o prazer em fantasma, o encontro em trauma doce, porque o sexo que marca um homem não termina quando o corpo se afasta. Ele começa ali, quando tudo já deveria ter acabado, mas não acaba. Este vídeo não é uma aula, é um espelho que vai incomodar. Vai puxar do inconsciente masculino as verdades que ele não quer confessar. Vai te mostrar as 5 chaves que não apenas o excitam, mas o desmontam por dentro. E cada uma delas é um gatilho, um labirinto, uma vertigem. Você pode até tentar assistir superficialmente, mas algo em você vai querer voltar. Porque quando a verdade começa a doer, o vício já começou. Não feche os olhos. A resposta que você sempre procurou começa agora. Há algo que ele nunca vai te contar, não por crueldade, mas por medo. Medo de que, se você souber, o terá nas mãos para sempre. O primeiro segredo não está no que você faz quando ele está presente, mas no que você provoca quando vai embora. A ausência, quando carregada de sentido, pode ser mais excitante que a presença. É nesse vazio que o desejo se constrói. Não como carência, mas como obsessão. Um homem nunca se esquece da mulher que fez silêncio com peso de grito. Porque não foi o corpo dela que o prendeu. Foi a sensação de que ele nunca a teve por completo. E é exatamente aí que nasce o vício. Quando ele sente que não domina o terreno, que há algo em você que escapa, que não pode ser nomeado, nem classificado, nem possuído. O prazer inesquecível não está na entrega absoluta, mas na entrega parcial, simbólica, psíquica. Aquela que toca, mas não revela tudo, que beija, mas guarda um segredo no olhar. Ele sente quando está diante de algo raro e esse algo não é uma técnica, é uma vibração. A vibração de uma mulher que não implora por afeto,
mas deixa cicatrizes quando vai embora. A que não se despe só da roupa, mas das máscaras. Você nunca será inesquecível por fazer o que todas fazem, mas será se tocar onde nenhuma ousa. E esse lugar não está entre as pernas, está entre os medos, entre os traumas que ele carrega e nunca verbaliza. A mulher que o marca não é a que satisfaz seu desejo, é a que o reorganiza, que o confunde, que desmonta suas defesas mais primitivas. E isso começa bem antes do toque. Começa na forma como você o escuta, como o olha sem julgar, como o deixa nu sem tirá-lo da roupa. Um homem que se sente visto nesse lugar, no escuro da sua alma, não consegue mais fugir. Porque, paradoxalmente, sente alívio naquilo que mais teme. Mas esse jogo não pode ser ensaiado. Ele precisa ser encarnado. Não adianta simular mistério se você mesma está em desespero por aprovação. Ele vai sentir. O corpo fala o que há, boca silência. E se há uma verdade cruel sobre o prazer masculino é esta: ele sente mais do que entende. E justamente por isso, quando sente algo que não pode explicar, aquilo se fixa como tatuagem emocional. A memória da noite não estará nas posições, nem nos gemidos, mas naquele instante em que ele se deu conta de que você era real, e ainda assim inalcançável. Então olhe para dentro antes de tentar provocá-lo por fora. Pergunte-se: o que em mim permanece, mesmo quando eu não estou mais? Já ali? Que parte minha ecoa no escuro da mente dele quando tudo já deveria ter passado? É nessa resposta que está o primeiro portal. O sexo inesquecível não começa na cama. Começa no silêncio que antecede o toque, no espaço que você ocupa no inconsciente dele, antes mesmo de ser tocada. E uma vez que esse espaço é violado, ele nunca mais será o mesmo. Você não terá apenas dado prazer, terá deixado uma marca. E marcas são eternas. Há um momento, quase imperceptível, em que os corpos se tocam, mas algo mais profundo se move por trás da pele. Não é excitação, é memória. É como se, diante de uma presença específica, o corpo masculino recordasse de algo antigo, esquecido, mas ainda pulsante. O segundo segredo que torna o sexo inesquecível para um homem não está no agora. Está no que essa mulher desperta do seu passado. Porque todo desejo é, antes de tudo, uma repetição disfarçada de algo vivido na infância. E a mulher que se torna inesquecível é aquela que, sem perceber, encarna esse eco. Ela se transforma no símbolo de uma falta que ele nunca soube nomear, mas sempre procurou preencher. Não se trata de maternidade, mas de uma ancestralidade psíquica. Ela não cuida dele como uma mãe, ela o reconhece como um homem ferido, e isso, para o inconsciente, é um convite irresistível. A mulher que o toca com a alma ativa nele não apenas o desejo, mas a cura que ele teme. Porque prazer, quando profundo, toca o trauma. E todo homem carrega um. Às vezes, é a rejeição da primeira, mulher que amou. Outras vezes, é o silêncio de uma infância sem colo. Mas quando ele encontra uma mulher que o acolhe sem submeter-se, que o desnuda sem expor sua vergonha, algo nele se entrega. E nesse instante, o prazer se mistura com redenção. E por mais paradoxal que pareça, é nesse lugar de dor que nasce o prazer mais marcante. Não é o orgasmo que o transforma. É o que ele sente antes e depois dele. É a sensação de ter sido aceito sem ser diminuído, de ter sido lido sem ser julgado, de ter se perdido e se encontrado no mesmo corpo. O homem nunca confessa isso. Ele vai dizer que foi química, que foi desejo, que foi bom demais. Mas, por trás das palavras, o que realmente aconteceu foi que você tocou um ponto onde ele nunca deixou ninguém tocar. Você foi fundo. E o fundo, mesmo quando assusta, vicia. Mas para provocar isso, você precisa aprender a ler o que ele esconde, porque nenhum homem mostra sua dor com clareza. Ele vai disfarçar com humor, com força, com distanciamento. E só quem está atenta percebe que a forma como ele segura sua mão diz mais do que a forma como ele a beija. A mulher inesquecível é aquela que enxerga por trás da couraça,
que ouve o que ele não diz, que entende que o prazer masculino verdadeiro não nasce do domínio, mas da rendição, e que só se rende quem sente que não será destruído ao se entregar. Você se torna inesquecível, não quando se torna perfeita, mas quando se torna real. Quando deixa de tentar agradar e passa a acolher. Quando deixa de competir e começa a perceber. É aí que você para de ser corpo e se torna presença. E presença, quando é inteira, não se dissolve com o tempo. Ela se instala como um perfume antigo que, mesmo após anos, ainda permanece em alguma peça de roupa esquecida. Ele pode não lembrar do seu nome, pode não lembrar da sua voz, mas algo nele vai carregar para sempre a sensação de ter sido tocado por você. E essa sensação ninguém mais será capaz de reproduzir. Há um tipo de mulher que não pede espaço, ela o ocupa. Não com barulho nem com urgência, mas com uma força silenciosa que desestabiliza tudo ao redor. O terceiro segredo que torna o sexo inesquecível para um homem não está no que ela oferece, mas no que ela exige sem dizer uma palavra. Essa mulher não se entrega como quem suplica, mas como quem escolhe. E ao ser escolhida por ela, o homem não sente conquista, sente vertigem, porque pela primeira vez não está no controle. A sexualidade dela não é uma promessa, é um campo magnético. E o prazer que ele sente em sua presença vem menos do corpo e mais da sensação de estar sendo testado, avaliado, lido e ainda assim desejado. A mente masculina, por mais que tente negar, é profundamente atraída pelo desafio. Mas não qualquer desafio, e sim aquele que coloca em xeque a própria identidade. A mulher inesquecível não é a que se adapta, mas a que impõe um novo ritmo. A que não muda para agradar, mas obriga a mudança pela simples força de ser quem é. No ato sexual, isso se traduz de maneira brutalmente simbólica. Ela não precisa dominar, porque sua liberdade já é um domínio. Ela não precisa gritar, porque seu silêncio já impõe presença. O prazer que nasce daí não é físico, é existencial. Ele sente que, ao tocá-la, algo em si está sendo reescrito. E essa reescrita dói, porque todo homem, mesmo aquele que se julga pronto, carrega partes mal formadas dentro de si. E quando uma mulher entra em cena com presença inteira, ela não apenas oferece prazer, ela revela lacunas. O sexo então deixa de ser jogo de corpos e passa a ser jogo de espelhos. Ele se vê nela, não como gostaria de ser visto, mas como realmente é, nu de ilusões, de máscaras, de virilidades forçadas. E, paradoxalmente, é isso que o prende. Porque nesse espelho ele não encontra aprovação, mas verdade. E a verdade, quando pulsa entre dois corpos suados e vulneráveis, é um tipo de êxtase que transcende qualquer fantasia. Mas para se tornar esse espelho, você precisa parar de buscar confirmação nele. A mulher inesquecível nunca pergunta se foi boa, porque ela sabe o que é. E essa certeza, que não é arrogância, mas enraizamento, é sentida como um soco na alma masculina. Porque diante dela, ele não sabe se quer fugir ou ficar, não sabe se quer dominá-la ou render-se a ela. E essa ambiguidade, esse limiar entre o desejo e o medo, é o que o aprisiona. É como se diante dela, o homem voltasse a sentir, não apenas prazer, mas vida. E a vida, quando pulsa com intensidade, cria dependência. Não é o orgasmo que o prende, é o abalo interno. A sensação de ter sido virado do avesso, desorganizado, desmontado e, ainda assim, desejado. Essa é a assinatura da mulher inesquecível. Ela não satisfaz, ela revoluciona, não conforta, ela desperta. E o homem que aprova, mesmo que fuja, levará consigo um caos doce, um gosto de algo que não volta mais, mas que também nunca vai embora, porque o corpo se esquece rápido, mas a alma reconhece o que a tocou de verdade. E quando ela reconhece, não há mais volta. Existe um instante, fugaz, quase imperceptível, em que o prazer se dissolve no olhar. Não é o toque, não é o corpo, é a maneira como ela o contempla depois do gozo, como se, naquele segundo,
ela soubesse de algo que ele ainda não sabe sobre si mesmo. O quarto segredo que torna o sexo inesquecível para um homem mora nesse pós, no que vem depois do clímax. Quando tudo deveria ser dispersão, mas com ela é ainda mais profundidade. O corpo pode ter cessado o movimento, mas a alma ainda pulsa como se dissesse: algo maior acabou de acontecer. E ele sente, sem entender, sem nomear, mas sente, e é isso que o corrói por dentro. A mulher inesquecível não é a que o seduz apenas no ápice, mas a que permanece depois, mesmo em silêncio. Porque o verdadeiro impacto não está na potência do ato, mas na permanência da vibração. Ela não se desfaz ao amanhecer. Ela paira, como névoa densa, como perfume ancestral. O homem pode voltar à sua rotina, aos seus compromissos, aos seus disfarces, mas uma parte dele ficou ali, presa à maneira como ela o olhou, à calma que ela ofereceu sem dizer nada, ao acolhimento que não infantilizou, mas humanizou. Porque o sexo, quando vivido com inteireza, não termina com o fim. Ele começa quando tudo parece já ter acabado. E é aí que muitas falham. Tentam prolongar o prazer com repetições. Mas o inesquecível nunca é repetido. É sentido de forma única. A mulher que marca um homem não é aquela que o faz sentir mais, uma vez, mas aquela que o faz sentir como nunca antes. E isso se dá na forma como ela o envolve após o prazer. Como se seu corpo ainda dissesse: aqui você está inteiro, mesmo quando se sente fraco. Essa sensação de acolhimento sem prisão, de liberdade sem distância, confunde a mente masculina. Porque ele aprende que o sexo termina no fim, mas com ela, o fim nunca é fim. Talvez seja isso que mais o assuste. A eternidade impressa em um instante. A marca invisível de algo que ele nunca será capaz de esquecer nem de repetir. E mesmo que tente reproduzir com outras, não será igual. Porque não foi a posição, o toque, a intensidade. Foi ela. Foi o que ela carregava por dentro. Foi o que ela transmitiu sem esforço. Como se naquele momento ela não estivesse apenas ali, mas em todo lugar. E o homem que vive de conquistas externas se vê diante da única coisa que não consegue possuir, a essência de uma mulher que não precisa dele, mas que o escolheu. E esse eco é o que fica. Porque no fundo o que ele mais teme não é perdê-la, é nunca mais ser tocado dessa forma, nunca mais ser visto assim, nunca mais ser contido sem ser enjaulado, amado sem ser absorvido, desejado sem ser dominado. E quando isso acontece, algo nele se parte, mas não sangra. Pulsa, pulsa como memória, como saudade, como um desejo que já não busca mais um corpo, mas a presença de uma alma. E quando a alma deseja, o corpo segue, mesmo que anos se passem, mesmo que ela nunca volte. Porque uma mulher inesquecível não é a que fica, é a que, mesmo ausente, nunca parte por completo. Há um tipo de presença que não se explica, apenas se sente. Ela entra na vida dele como quem sempre esteve ali, como se tivesse atravessado os tempos para encontrar aquela exata versão de um homem que nem ele mesmo compreende por completo. O quinto segredo que torna o sexo inesquecível para um homem é a fusão entre o mistério e a verdade. A mulher que o marca para sempre é aquela que não se revela de uma vez, mas também não finge o que não é. Ela se deixa descobrir aos poucos, como um livro que se escreve enquanto é lido. Cada vez que ele pensa que a decifrou, ela revela uma nova camada. E o prazer que ele sente, então, não é apenas corporal, é existencial. É o prazer de estar diante de um universo que nunca se esgota. Esse tipo de mulher não desperta apenas desejo, desperta fascínio. Ela não é lembrada por uma noite. Ela é carregada por dentro, como uma espécie de religião íntima, secreta, que só ele conhece. O corpo dela passa a ser mais do que corpo, torna-se símbolo. Cada gesto, uma evocação. Cada silêncio, uma mensagem oculta. E ele não sabe mais se quer possuí-la ou compreendê-la. Porque há algo nela que o tira do eixo, que desafia seu modo de existir.
E esse desafio, esse abalo suave, cria fissuras onde antes havia certezas. É nessas fissuras que ela entra e permanece, como uma brisa que não se vê, mas muda a direção do fogo. E quanto mais ele tenta repetir a experiência, com outras mais se frustra, porque percebe que o que o prendeu não foi uma técnica, nem uma fantasia. Foi uma verdade. A verdade de uma mulher que transa com a alma exposta, mas sem se dissolver, que entrega o corpo, mas não negocia a essência, que provoca prazer, mas também provoca perguntas. Com ela, o sexo não é um lugar de fuga, é um lugar de revelação. E nem sempre essa revelação é confortável. Às vezes, o que ele vê nele mesmo, através dela, é tão nu e tão brutal que não sabe se chora ou agradece, mas sente. E nunca mais se esquece, porque no fundo todo homem carrega uma fome que vai muito além da carne. Ele deseja ser atravessado, deseja ser sentido, deseja ser libertado de si mesmo, mesmo que por alguns minutos. E só uma mulher com alma livre é capaz de oferecer essa travessia, não como um presente, mas como um espelho. Ela não promete eternidade, ela se torna eterna por ser inteiramente ela. E isso desarma, desnorteia, seduz, porque na era dos corpos disponíveis, ser inesquecível não é estar acessível, é ser impossível de substituir, e o impossível é o que mais se deseja. Ao final, ele pode até partir, pode negar, pode se esconder atrás de suas rotinas, seus silêncios, seus novos corpos, mas em algum momento, no escuro de um quarto alheio, no meio de uma ausência sem nome, no susto de um sonho inesperado, ele vai lembrar. Vai lembrar do jeito como ela o olhou depois do prazer, do cheiro que ficou no lençol, da sensação de ter vivido algo que não tem nome. E talvez nunca confesse nem a ela nem a ninguém, mas vai carregar consigo até o fim a certeza muda de que, por um instante, foi tocado por algo que não era deste mundo. E o sexo nunca mais foi o mesmo. Talvez agora algo dentro de você tenha silenciado, não por ausência, mas por presença demais, porque o que foi dito aqui não precisa ser repetido, ele precisa ser sentido. Cada símbolo, cada sombra, cada instante de verdade foi plantado como quem planta uma lembrança, não para ser exibida, mas para florescer quando ninguém estiver olhando. Você não assistiu apenas a um vídeo, atravessou um espelho e do outro lado viu mais do que ele. Viu a mulher que você pode ser quando para de mendigar espaço e começa a ocupá-lo com alma. Porque o que o prende não é o que você dá, é o que você desperta. E despertar não é gritar, não é se provar. É tocar onde ninguém jamais ousou. É ser ausência que ecoa, é ser presença que transforma. A mulher inesquecível não é aquela que tenta ser lembrada, é aquela que deixa uma marca em silêncio. E se há algo que todo homem carrega, mesmo sem admitir, é a lembrança de uma mulher que o desorganizou por dentro, que não o completou, o confrontou, que não pediu nada, mas deu tudo que não se vê. Essa mulher pode ser você. Mas atenção, nada do que foi dito aqui funciona se você tentar imitar, porque o verdadeiro impacto nasce da verdade, a sua. Não há mapa para a intensidade, a presença. Não há fórmula para ser lembrada. Há coragem para ser inteira. Talvez por isso tão poucas se tornem inesquecíveis, porque isso exige mais do que sedução, exige autoconhecimento, mais do que beleza, exige profundidade, mais do que técnica, exige alma. E a alma ou toca ou passa despercebida. Então agora, antes de partir, olhe para dentro e responda: o que em você tem vivido à margem, esperando permissão para existir? Porque é exatamente esse fragmento, essa versão oculta, autêntica, indomável, que faz dele um viciado em sua presença. Não no seu corpo, mas no que o seu corpo anuncia, no que ele revela, no que ele entrega sem dizer. Essa é a verdadeira alquimia. Transformar o toque em espelho, a pele em rito, o prazer em renascimento. E quando isso acontece, não há mais volta. Se isso tocou algo em você, se fez seu coração bater mais lento ou mais forte,
Então não guarde isso só para si. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, mas não por impulso, por verdade, porque este não é apenas um vídeo, é um chamado, um lembrete, de que em algum lugar dentro de você existe uma mulher que não precisa gritar para ser lembrada, basta que ela seja, e quando ela é, nada mais permanece igual.